Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário à atualidade internacional, todo o sábado, depois das 18 horas, aqui na TP Notícias. Já sabe que trazemos temas que marcam a atualidade informativa pelo mundo, para, com a ajuda dos nossos especialistas, analisarmos e também ajudá-lo a si a tirar as suas próprias conclusões sobre aqueles que são os temas que marcam a geopolítica. Assim sendo, passo a cumprimentar e apresentar os nossos convidados desta noite que, conosco durante cerca de 90 minutos, estarão à conversa para analisarmos os temas agendados para esta edição do Conexão Angola. Wellington Calazans, jornalista, especialista em comunicação integrada, fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite. Bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David Temudo. Boa noite, professor Almeida. E a você assistindo ao Conexão Angola, é um prazer estar aqui de volta. Vamos então olhar para o que marca a atualidade informativa, o que marcou melhor a atualidade informativa a nível internacional, e continuam vários assuntos a fazer caixa alta nas cadeias internacionais de comunicação e de informação. Desta feita, vamos começar então por um tema que acaba por vir à tona neste momento, que tem que ver com a situação no Médio Oriente. E quero começar pelo Wellington. Wellington, muito se falou sobre a questão da guerra no Médio Oriente, concretamente entre Israel e o Hamas. Hoje tivemos a informação de que Benjamin Netanyahu disse que todo o território da faixa de Gaza vai ser controlado por Israel por tempo indeterminado, um dia que foi marcado também, este sábado, portanto, por várias manifestações em Israel. Familiares das vítimas e também ativistas anti-guerra manifestam-se contra o governo de Israel e pedem mesmo a demissão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, assim como há instantes recebemos a informação de que o Hamas já respondeu ao plano de paz Wittkok, um plano que prevê um cessar-fogo de 60 dias, que Israel prontamente acedeu. O Hamas esteve tentado a recusar o acordo, mas há instantes entregou um documento aos emissários, portanto, mediadores deste conflito, no sentido de dizer que aceita parcialmente o acordo. E este parcial implica a libertação de 10 reféns vivos, os corpos de outros 18 ou 20, e assim como a libertação de centenas de palestinianos presos por Israel. Este é, para já, um bom princípio para este acordo que prevê um cessar-fogo para 60 dias e que também poderá prever, então, o fim da guerra na faixa de Gaza. Wellington. David, não deixa de ser uma grande notícia, porque toda vez que falamos sobre cessar-fogo, assim, recriada a esperança de que isso possa ser possível, porque é disso que a população civil precisa. No entanto, como você mesmo falou, o próprio Benjamin Netanyahu fala em conquista total, algo que irá manter esse conflito durante muito tempo. Porque o conflito em Gaza ele já é transformado em um dos mais devastadores da história recente, e a repercussão já transcende fronteiras há muito tempo, expondo uma contagem regressiva de um Médio Oriente à beira do colapso, caso seja eclodida uma guerra regional. Então, temos agora, como você trouxe, essa notícia de que o Hamas acabou por entregar há poucas horas aos mediadores internacionais uma proposta de cessar-fogo, e essa proposta que foi apresentada pelo enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, o Steve Witkoff, não é? E o Hamas, nesta proposta, concorda em libertar 10 reféns vivos e 18 corpos da parte de Israel, em troca da soltura de prisioneiros da Palestina por Israel. Bem, essa iniciativa, ela, como eu falei, é positiva porque cria uma esperança de abertura do diálogo. Sempre que isso ocorre, temos que celebrar. O problema é que já vimos esse filme algumas vezes e sempre Israel acaba criando uma desculpa, acaba por ferir o acordo, culpar o Hamas e intensificar os ataques. Mas você também foi muito oportuno quando falou sobre este ambiente extremamente desvantajoso internamente também para Benjamin Netanyahu, porque essa não é mais uma guerra do povo de Israel, essa é uma guerra de Benjamin Netanyahu e o seu governo para fugir de todas as punições. Eu peço ao professor Almeida que desligue o microfone dele, porque o ambiente está um pouco ruidoso e quebrando um pouco minha concentração. Então, voltando aqui, David, eu vejo que enquanto Israel mantém ataques e um cerco humanitário na faixa de Gaza,
Na prática, temos um dilema criado artificialmente, através da propaganda de Israel e alguns políticos reféns do lobby sionista, que permite à comunidade internacional fingir estar pressionada entre apoiar o direito à autodefesa de Israel e condenar as consequências catastróficas para a população civil da Palestina. E isto tem sido muito bem definido pela África do Sul como genocídio. Bem, mas nesse cenário, o Benjamin Netanyahu, que luta, como eu falei, pela própria sobrevivência, porque está sob pressão judicial e política, ele aposta nessa estratégia de terra arrasada para consolidar o poder, mesmo que isso custe o isolamento, a morte de 2,3 milhões de pessoas na Palestina, e Benjamin Netanyahu está confiante na apatia global. No entanto, como sabemos, e você foi muito preciso quando informou, há muitos protestos internos e esta onda de protestos, em Israel, é extremamente preocupante para Benjamin Netanyahu e o seu governo, porque isso pode produzir uma onda de protestos sem controle. Enquanto isso, a guerra segue em curso. E essa proposta de trégua dos Estados Unidos, que Israel já aceitou, ela estaria inicialmente para o Hamas extremamente desvantajosa, o que praticamente legitimava uma limpeza étnica do povo da Palestina por Israel, e não havia como ela, do jeito que foi inicialmente proposta, ser recebida como boa por parte do Hamas, e por isso foi rejeitada. Agora, nos novos termos, que eu acabei de citar alguns, não é? A esperança é de que tenhamos aí uma trégua, inclusive com a questão da assistência humanitária, que, segundo as Nações Unidas, o cenário é de total desolação, desespero, fome, sede, mortes e completa falta de qualquer condição básica de sobrevivência humana. E essa insistência do Donald Trump e também do Benjamin Netanyahu de remover a população de Gaza, ecoando aí práticas históricas que deslocaram de maneira forçada outros povos, isso sempre ameaçou desestabilizar países vizinhos como Egito e Jordânia, que também já estão sob pressão migratória. Portanto, David, é um cenário que começa a ser desenhado, mas que precisamos estar muito atentos. Eu creio muito pouco que os Estados Unidos e Israel estejam dispostos a brigar contra todo o mundo. Nesse momento, praticamente todo o planeta condena o que Israel faz contra o povo da Palestina. Então, até mesmo países como a Alemanha e França, né, passando por uma série de outros países, e já começam a falar abertamente sobre os absurdos praticados por Israel e a necessidade do reconhecimento do Estado da Palestina, que sempre foi visto pelas pessoas mais ponderadas como a melhor saída. Então, vamos torcer para que este tratado, este acordo de cessar-fogo aí que foi anunciado ou está prestes a ser anunciado oficialmente, ele seja para valer. Wellington, justamente ainda sobre este assunto, o presidente francês Emmanuel Macron, que esteve a fazer uma digressão pelo Sudeste Asiático, aventou a hipótese de França vir a aplicar sanções contra o Estado de Israel, ao que Israel já retorquiu, dizendo que a França está a tentar levar a cabo uma política contra o Estado judeu. De resto, o mês de junho e julho é apontado para a Espanha, por exemplo, reconhecer o Estado da Palestina, à semelhança de muitos outros países que já o fizeram, e o presidente francês disse que também o fim deste conflito israelo-palestiniano passa antes pelo reconhecimento, melhor, pela comunidade internacional de dois Estados, o que implica que a comunidade internacional, de uma maneira geral, as potências mundiais devem reconhecer o Estado da Palestina. Exatamente isso, David. E olha que o Benjamin Netanyahu, quando a França fez essa promessa ou ameaça, como você
preferir, né, de impor sanções contra Israel, Netanyahu chegou a dizer que iria ocupar os territórios franceses ali na região de maneira unilateral, como contrapartida. O que significa que o Netanyahu dobra a aposta, mesmo sabendo que depende completamente dos Estados Unidos da América em especial, mas da comunidade internacional ocidental como um todo, para que possa fazer frente a um desafio de escalada na região. Então, essa situação com a comunidade internacional, ela também merece a nossa crítica, porque, embora indignada, ela está apenas indignada com palavras, porque não há uma ação retaliatória que possa fazer com que Israel sinta o impacto do repúdio mundial contra o genocídio em curso na Palestina. Então, é por isso que eu vejo essa tragédia em Gaza não apenas como um conflito regional, mas um espelho das falências do sistema internacional como um todo. Netanyahu aposta que a exaustão global o obrigue a aceitar todas as condições que foram traçadas para uma vitória total da formação da Grande Israel, não é? E subestima com isso o risco de uma revolta regional. Não podemos esquecer que o Iêmen está muito bem equipado militarmente. Os iranianos, que suspenderam os ataques contra Israel e estão em negociação na questão nuclear com os Estados Unidos, de maneira repetida, têm alertado sobre a tragédia humanitária na Palestina e a necessidade de Israel parar. E essa troca de farpas também entre Israel e os iranianos, inclusive com Benjamin Netanyahu dizendo que será capaz de atacar o Irão, mesmo que os Estados Unidos não entrem em um acordo com Israel para que façam isto em parceria, isso é uma promessa vazia, porque Israel, ainda que tenha uma capacidade militar que devemos considerar forte, não é mais capaz de fazer frente aos artefatos bélicos dos iranianos, que já deram mostras, ainda que diminutas, de que podem tranquilamente perfurar o antes intransponível Iron Dome, que é o sistema de defesa de Israel, que agora não é mais tão intransponível como o Benjamin Netanyahu e o seu governo pensava ser. Por isso, David, a expectativa aqui é de que os civis não sigam pagando este preço, porque é um preço muito alto. São todos os civis vítimas de um jogo de xadrez, e é preciso que a humanidade ela não seja vista apenas como um peão mais descartável, porque até o peão no jogo de xadrez tem o seu respeito e a sua importância. Obrigado, Wellington, por essas notas introdutórias quanto a este tema. O Wellington Calazans voltou a si a olhar para um outro tema que está a marcar a atualidade, justamente acontecimentos que estiveram em análise e em notícias durante a semana e cujo ponto alto aconteceu também neste sábado. Justamente a tensão crescente entre os Estados Unidos da América e a China. Nesta situação, portanto, olhar aqui para os Estados Unidos da América, que falam numa ameaça existencial representada pela China, os Estados Unidos que tentam reforçar a sua presença no Indo-Pacífico e aqui justamente a pedir aos aliados que se preparem para uma guerra contra a China, porque a China é neste momento o maior perigo para os Estados Unidos da América e os seus aliados. Isso foi dito pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos hoje na Indonésia. Exatamente isso, David. Mas para o nosso público não é novidade que essas palavras tenham sido proferidas, porque, como falei a semana passada e repito, está em curso uma tentativa de resgate do plano da operação Drop Shot. Eu até nomeei Drop Shot 2.0. Por que isso? Estados Unidos fingem que saem da guerra da Ucrânia e se apresentam como moderador de uma guerra que patrocina ainda, não é? Para poder se preparar para uma guerra com a China.
foi dito isso aqui por mim, está comprovado, não que eu seja o dono da verdade, mas é porque eu vivo de fazer esse tipo de análise. E aí, o que é que acontece? Temos uma derrota da NATO na Ucrânia e vamos ter o fim da NATO numa guerra contra a China, se ela acontecer, que eu acho difícil. Antes disso, vamos ter total bloqueio comercial no planeta, ameaças dos países da Europa e Estados Unidos da América, membros da NATO, contra todas as outras nações que se apresentarem como neutras ou que, de alguma maneira, tentarem o equilíbrio por todos os lados, porque não é uma guerra, por exemplo, de Brasil, não é uma guerra de Angola, não é uma guerra de muitos outros países. Então, não é sequer uma guerra da China. A China não quer essa guerra, mas está pronta para ela. A China hoje fabrica, atenção, você que está me assistindo, 5.000 mísseis por dia. E ela já vem fazendo isso há alguns meses. A NATO não tem, hoje, equipamento bélico para fornecer à Ucrânia. Qual a chance da NATO ganhar uma guerra contra a China como esforço de logística, por exemplo, o esforço de logística vai ser, assim, extremamente elevado, porque são distâncias abismais, são condições geoestratégicas extremamente delicadas, né? Os parceiros da NATO na região estão com sérias dificuldades econômicas e débeis militarmente. Então, estamos aqui diante de uma tentativa de manter guerras como dispersão das sociedades em relação aos problemas econômicos vividos nos países membros da NATO. Esses problemas que antecedem a guerra da Ucrânia, problemas que antecedem ao período pandêmico. Quando a pandemia chegou, os países membros da NATO já estavam com gravíssimas dificuldades econômicas e financeiras. Elas decorrem da crise de 2007, 2008, e foi feita ali uma maquiagem para salvar bancos, mas as dívidas desses países só aumentou desde então. Por isso, essa necessidade de alimentar guerra, tensão, para entreter as populações dos respectivos países. Aqui eu falo com muita tranquilidade, assim como eu falei lá no início da guerra da Ucrânia. Como eu falei que a Rússia iria ganhar e ganhou, né? Porque já está negociando nas condições dela. E se não for dessa maneira, vai continuar avançando no território da Ucrânia. A China ganharia hoje tranquilamente qualquer guerra, porque teria também o apoio dos iranianos, porque tem acordo militar, da Coreia do Norte e da própria Rússia. Então, não há chance alguma para Estados Unidos e os seus parceiros da NATO numa guerra contra a China. E Taiwan pertence à China. Estados Unidos, para fazer uma guerra contra a China, sob a alegação de que a China invade Taiwan, os Estados Unidos precisam rasgar o acordo que assinou sobre uma só China, o que não será surpresa, já que os norte-americanos não cumprem acordos, ou quando tentam cumprir, mudam de presidente para que eles não cumpram, e rasguem todos os acordos do presidente anterior. Tem sido assim historicamente. Então, David, é tudo blefe, porque os norte-americanos sabem que não terão a menor chance de uma guerra contra a China. Perderam para a Rússia, vão perder para a China se ousarem outra vez. Wellington, olhando ainda para os desenvolvimentos nos Estados Unidos da América, Elon Musk finalmente deixou o governo, depois de muita polémica à volta da sua figura e o seu envolvimento e o seu trabalho, deixou o governo e Donald Trump diz que não é uma saída definitiva, portanto tem as portas da Casa Branca sempre abertas para si e elogiou um grande prestador à nação americana. Sim, o Elon Musk agiu como empresário. As empresas dele estavam sofrendo muitas perdas por causa da presença dele no governo Donald Trump, especialmente na Europa. Com isso, ele calculou entre perdas e danos e optou por não ser um membro do governo, mas a continuar ali dando os palpites dele de uma maneira indireta. A questão aqui, David, é que
não é uma perda qualquer para o governo Trump. A saída de Elon Musk do governo Trump, ela significa uma ruptura perigosa para a estratégia de Trump de parceria público-privada. Porque se o Elon Musk, que foi apresentado como um dos maiores empresários do planeta, se retira do governo, os outros não irão ter a mesma disposição de estabelecer uma parceria direta com Donald Trump, temendo as mesmas sequelas que o Elon Musk temeu ao se retirar do governo. Por quê? Porque são multas, são sanções, são ameaças de rompimento de acordos, e essas empresas que são multinacionais, elas precisam de um ambiente de tranquilidade com todos os países. Então, Elon Musk sai para sobreviver como empresário, não é? Mas deixa aí uma marca muito negativa para que o Donald Trump possa mostrar a outros empresários, não só norte-americanos, não é? De que a parceria com os Estados Unidos da América é uma parceria saudável e segura. Então, os desafios não são pequenos não com essa saída, viu, David? Wellington, ainda sobre os Estados Unidos, tivemos essa semana duas notícias bastante curiosas e algo controversas, justamente pelo facto de os tribunais, portanto, em termos de hierarquia, estarem agora a guerrear sobre a suspensão ou aplicação das tarifas anunciadas e pedidas por Trump, assim como depois de Donald Trump ter dito que a China está a violar os acordos, as bolsas terem tremido e as ações, com as ações a fecharem em queda na última sexta-feira. Exatamente. O Donald Trump chegou a dizer que os tribunais querem fazer a gestão dele, né, ao intervir nessa questão das tarifas, que faz parte da estratégia que ninguém sabe o que é. Eu acredito que nem o próprio Donald Trump saiba o que ele realmente quer. Mas isso é um outro debate. Essas tarifas que vêm e vão e são realmente inconstantes, elas acabam por estagnar o comércio internacional, e essa permanente ameaça de tarifas que o Donald Trump tem feito, ela produz um ruído muito grande para algo que é fundamental no comércio internacional, que é a estabilidade. Ninguém investe num ambiente de instabilidade. Por isso, o Donald Trump sabe que está arruinando ainda mais as economias globais. Eu não sei qual o plano que ele tem, se é de nivelar por baixo todas as economias para que ninguém perceba o quão degradada está a economia norte-americana, com a dívida só interna de 37 trilhões de dólares, né? Para além disso, lançou títulos em dólar a semana passada e ninguém se interessou em comprar. Atenção, isso é muito grave. Isso significa praticamente a quebra de confiança total no dólar pelos investidores estrangeiros. Então, temos aqui um Donald Trump que está ousando demais na chantagem de tarifar, inclusive parceiros como os europeus, e de taxar a China, que quer queira, quer não queira, o Donald Trump é a indústria norte-americana, não é? E uma economia baseada no consumo como a norte-americana brigar com aquele que fabrica os seus produtos de consumo, eu vejo só como uma punição contra o povo norte-americano, e na verdade é isso que temos visto. A cada vez que o Donald Trump abre a boca para falar sobre sanções, o povo norte-americano fica mais pobre e a situação vai sendo cada vez mais difícil para que os Estados Unidos da América consigam sair deste cenário de perda de capacidade econômico-financeira e, especialmente, com a queda da confiança no dólar, David. Wellington, vamos continuar a olhar justamente para este assunto, com Trump a fazer acusações muito fortes, já retalhadas pela China, e a China diz que, tal como o Wellington disse há instantes, muito provavelmente Donald Trump é que não sabe o que quer, e que a China está preparada para outros mercados, está a incitar contactos para outros mercados, e que por isso não está para aí voltada. Portanto, o Trump julgou que fosse ser
o centro das atenções quando anunciou estas tarifas, mas a China rapidamente conseguiu olhar para outras direções e é para aí que está voltada e concentrada. E parece que esta falta de atenção é que está a fazer mal a Donald Trump. É esta a visão que o Wellington tem também. Plenamente eu concordo com isso, David, porque essa retórica anti-China de Trump, ela já não tem mais fôlego, não é? O presidente vem acusando de maneira repetida Pequim de violar tarifas comerciais impostas anteriormente, e essas declarações, elas ocorrem após relatórios do Departamento de Comércio indicarem que produtos chineses continuavam entrando no mercado norte-americano sem o pagamento integral das taxas alfandegárias. Então, isso significa o quê, David? Que o Donald Trump, ele estimulou o comércio informal chinês nos Estados Unidos da América. Por uma razão simples, o povo norte-americano precisa consumir para sobreviver, inclusive. E se ele promove essas tarifas e inviabiliza para a aquisição dos produtos, vai ser o mercado paralelo o grande vencedor. E isso o Donald Trump deveria ter previsto. Não há condição de fechar as portas para a China nos Estados Unidos da América, como o Donald Trump ameaça fazer. É uma questão lógica, é uma questão até de conhecimento básico de economia internacional. Mas o Donald Trump insiste nessa briga que é muito mais dele mesmo contra a China do que entre Estados Unidos e China, né, já que o povo norte-americano não quer essa briga com a China. Então, enquanto isso, a China busca esses mercados alternativos que você mencionou, né? As empresas norte-americanas continuam dependentes de cadeias de suprimentos chinesas, e isso faz com que o alerta seja ligado sobre o aumento dos custos operacionais das empresas norte-americanas e a perda de competitividade norte-americano no mercado global. Embora Donald Trump argumente que essas tarifas sejam necessárias para proteger a indústria nacional dos Estados Unidos da América, muitos especialistas em economia têm alertado de que elas podem ter o efeito oposto, como temos visto os sinais aí muito claros sobre isso, porque isso incentiva que outras nações busquem alternativas aos Estados Unidos como parceiros comerciais. Quem vai confiar nos Estados Unidos como um parceiro comercial se os norte-americanos estão fazendo isso contra a China, que é o seu principal parceiro comercial? Então, a União Europeia e o Japão, por exemplo, eles já iniciaram negociações para fortalecer seus próprios acordos comerciais com a China, o que isola ainda mais o Washington no cenário internacional. Então, temos aí uma longa guerra comercial a ser comentada ainda nos próximos programas, David. Wellington, Donald Trump vai abrindo várias frentes. Entretanto, o seu problema com Harvard persiste e continua. Portanto, nas últimas 2 semanas, várias instituições norte-americanas receberam cartas da Casa Branca para cortarem financiamento ou negociações com Harvard, numa altura em que também os Estados Unidos, portanto a Casa Branca, anunciou que fica suspensa a emissão de vistos para estudantes. Portanto, todos quaisquer candidatos estrangeiros que queiram estudar para os Estados Unidos da América estão neste momento impedidos de o fazer, e o governo americano suspendeu primeiro e só agora é que vai redefinir como é que este processo vai funcionar e só depois é que vai anunciar ao mundo. Exatamente. A Casa Branca anunciou a suspensão temporária da emissão de vistos F1, né, que são aqueles destinados a estudantes internacionais, e ao J1, que é para intercâmbios culturais e profissionais. De acordo com Donald Trump, essa medida foi tomada como uma forma de proteger os empregos dos norte-americanos e evitar que recursos públicos fossem direcionados a estudantes estrangeiros em detrimento dos cidadãos dos Estados Unidos da América. Mas temos visto que isso não é muito verdade não, David, porque essa decisão ela representa, primeiro, uma ruptura diplomática educacional dos Estados Unidos, que sempre foi reconhecida mundialmente como uma ferramenta estratégica para fortalecer laços internacionais e também atrair cérebros, né, talentos globais, como eles falam, mas
dados divulgados pela Associação Nacional da Administração Escolar e Serviços Estudantis dos Estados Unidos da América indicam que, antes da suspensão, os estudantes internacionais nos Estados Unidos da América contribuíram com mais de 30 mil milhões ou 30 bilhões de dólares anuais para a economia norte-americana, para além de enriquecerem o ambiente acadêmico com diversidade cultural e perspectivas inovadoras. Então, David, mais uma vez, aqui estamos diante de uma medida extremamente danosa contra o povo norte-americano e contra a economia norte-americana. Eu realmente fico assim admirado com tanto tiro no pé, como a gente fala na expressão popular, do Donald Trump. É um atrás do outro. Wellington Calazans, olhamos agora de forma mais incisiva sobre o conflito Rússia-Ucrânia, aqui com novos desenvolvimentos. Portanto, as delegações dos dois países prometem encontrar-se a partir desta segunda-feira, a próxima, portanto, em Ankara, a Turquia, portanto, que assume neste preciso momento o palco de negociações, embora não seja um negociador mor, depois, por exemplo, das tentativas dos Estados Unidos e também do Qatar e Arábia Saudita. Estas delegações voltam a encontrar-se na próxima semana na Turquia, tal como o disse. Volodymyr Zelensky diz que Moscou continua a boicotar iniciativas que visam um cessar-fogo com vista a um acordo de paz, assim como um novo relatório de uma organização que se diz internacional volta a insinuar que, de facto, a Coreia do Norte tem estado a apoiar a Rússia militarmente e também com material, citando inclusive em números tanto de homens e de material bélico enviado de Pyongyang para Moscou desde o início da guerra há 3 anos. David, essa guerra ela permanece no impasse, porque, como eu falei antes, ela para o Ocidente virou um entretenimento das sociedades aqui da Europa em especial, mas também nos Estados Unidos. Né? O povo precisa viver com medo do fantasma de que os russos vão invadir. Né? Mesmo que a Rússia tivesse a população da China, não iria ousar invadir toda a Europa e Estados Unidos, etc., como eles ficam propagando por aí. Mas essa guerra ela tem sido marcada ultimamente pelos avanços territoriais russos, porque a resistência ucraniana ela é ínfima diante do poderio bélico da Rússia, e as acusações mútuas elas têm crescido, né? E isso interfere na possibilidade dos acordos de paz. Mas, mesmo assim, como você falou, as delegações de ambos os lados estão preparadas agora para a retomada de negociações na Turquia a partir desta semana, começando já nessas próximas horas, com rompendo assim, perdão, com semanas de estagnação, né? Porque houve uma espécie de congelamento nas negociações. E nós vemos aqui que o Volodymyr Zelensky ele está completamente desconectado da realidade, né? Porque ele segue fazendo acusações de que a Rússia é quem está a sabotar as discussões, alegando aí o uso de armas pelos russos como uma forma de pressão junto ao Ocidente para que as outras partes, no caso o Ocidente, ceda às demandas geopolíticas apresentadas pelos russos. Recentemente, um relatório da inteligência ocidental voltou a insinuar o envio direto de tropas e apoio militar da Coreia do Norte para a Rússia, intensificando assim a propaganda que alimenta os temores de uma escalada global. Eu gostaria de lembrar que a Coreia do Norte, que negou formalmente tudo isso que foi noticiado, ela possui um tratado de defesa mútua com a Rússia desde 2024. Então, se são dois países soberanos e que possuem um tratado de defesa mútua, por mais que digam que é ilegal a presença da Coreia do Norte numa eventual intervenção junto à Rússia, em apoio à Rússia, é preciso considerar que todas as nações da NATO estão sustentando a Ucrânia como um zumbi
não é? E fazem uma guerra por procuração contra os russos. Então, não há como esse argumento ser forte o suficiente para dissuadir qualquer tipo de apoio que eventualmente possa ocorrer por parte dos norte-coreanos aos russos. E as exigências russas para encerrar o conflito, elas incluem o compromisso por escrito do Ocidente de interromper a expansão da NATO, que foi a razão original dessa ação militar, que a Rússia chama de Operação Militar Especial, não é? E essa expansão para o leste, e também suspender parte das sanções. São as exigências assim básicas dos russos. Para além disso, os russos não querem devolver as áreas já conquistadas durante a sua presença no território ucraniano. A situação, David, é extremamente delicada, porque em alguns momentos a sensação que nos é passada por todos os envolvidos é de que ninguém quer a paz. E nós estamos num cenário muito perigoso e parecido com aquele que formou a Segunda Guerra Mundial, quando todos hoje entendem que a Segunda Guerra Mundial ela foi uma sequência da Primeira Guerra Mundial. E estamos talvez vendo agora a sequência de uma Segunda Guerra Mundial para uma formação de Terceira Guerra Mundial. Observe que falamos há pouco sobre a China como alvo, que era o plano inicial desde que a Rússia foi vista como inimiga. A intenção sempre foi enfraquecer totalmente a Rússia, dividi-la em 17 estados frágeis para a posse de todas as riquezas ali existentes e fazer desses estados, especialmente aqueles fronteiriços com a Ásia, títeres para guerras contra a China. Falhou tudo e vai continuar falhando. O ideal para a Ucrânia seria aceitar imediatamente as condições propostas pelos russos, porque cada dia que passa, o povo ucraniano sofre mais e mais e as dificuldades para qualquer tipo de conquista numa negociação, elas crescem e Volodymyr Zelensky fica sem opção, inclusive com uma crescente onda de insatisfação interna na Ucrânia, o que praticamente impede que ele fique no solo ucraniano hoje. Então, é preciso estarmos atentos para os movimentos, assim como falamos sobre Israel e Netanyahu, com protestos dentro de Israel contra ele, já começam a surgir focos muito grandes de protesto contra Volodymyr Zelensky dentro da Ucrânia. Vamos aguardar para saber se teremos paz ou se teremos mais guerra, David. Wellington, esta semana também a China voltou a marcar um passo importantíssimo e ocupar um território que parece que estava algo à deriva, que é justamente um palco ou um espaço melhor para dirimir assuntos internacionais, sendo que o Tribunal de Justiça Internacional, supervisionado ou superintendido pelas Nações Unidas, caiu em total descrédito. E a China lançou então em Hong Kong este Fórum Global de Intermediação, que contou com a participação de mais de 50 países, pelo menos mais de 20 já subscreveram esta intenção e este novo fórum. O que é que vamos ter daqui para frente? Como é que será a intermediação dos assuntos internacionais? Até que ponto é que este terá mais peso do que aquele que é o Tribunal de Justiça Internacional e que credibilidade se poderá depositar neste novo fórum? David, não existe vácuo na política e também não existe vácuo na geopolítica. A China, quando lançou esse Fórum Global de Mediação Internacional em Hong Kong, ela buscou se posicionar como um mediador global alternativo ao Tribunal Internacional de Justiça. E isto decorre dos erros do Ocidente, que tem dois pesos, duas medidas. Quando um país que é visto como civilizado, vamos falar assim, e que domina ali, de alguma maneira, o Tribunal Internacional de Justiça, deveria ser punido, ou algum político de um desses países deveria ser punido, então esse tribunal faz vistas grossas, tem uma série de subterfúgios para poder aplicar a lei, e isso não ocorria quando outros países considerados menores eram os julgados por este tribunal. Então,
com esse descrédito que você descreveu aí. Essa palavra ela é perfeita, é descrédito mesmo. A China promoveu esse fórum com o objetivo de promover soluções pacíficas para disputas internacionais, priorizando métodos diplomáticos em vez de processos judiciais tradicionais. Então, aqui há uma valorização da diplomacia, não é? Em substituição a essa força que predominou nas últimas décadas no Tribunal Internacional de Justiça. Então, ao realizar o evento em Hong Kong, a China deseja aproveitar a cidade como um centro financeiro e jurídico, reafirmando a sua influência na região. Esse evento atraiu muitos representantes internacionais, o que mostra aí a importância da abordagem chinesa no cenário global, respondendo à sua pergunta, David. Essa iniciativa é vista também como parte da estratégia da China para desafiar a ordem mundial estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, que é percebida como favorável ao Ocidente, algo que o professor Almeida, em outras palavras, mencionou há pouco. Então, é possível que haja uma coexistência entre este fórum com instituições como o Tribunal Internacional de Justiça? Vamos saber. Então, o tempo irá responder se essa iniciativa da China de aumentar sua influência em áreas como o comércio e o território será bem recebida por atores que tradicionalmente comandaram o planeta com o seu conjunto de regras que só serviam para a defesa dos interesses destes países ocidentais. Obrigado, Wellington. Wellington, volto a si já mesmo na reta final do nosso programa para um minuto, para uma pincelada sobre estes momentos que antecedem a segunda volta das eleições presidenciais na Polónia, que acontecem amanhã, um país completamente polarizado. Exatamente isso, completamente polarizado. O candidato liberal Rafał Trzaskowski, do Partido Governista, liderou a primeira volta com 50,6% dos votos, seguido de perto pelo conservador Karol Nawrocki, e que é apoiado pelo ex-presidente, que obteve 29%. Então, não há aqui garantia de vencedor. O que podemos garantir com isso é que a Polônia seguirá dividida na política, como tem sido marcada nos últimos anos, David. Wellington, o seu ponto positivo ou negativo da semana? Positivo é a repulsa da comunidade internacional, que agora começa a ganhar força contra a prática de Israel, né? E negativo é a prática de Israel contra o povo da Palestina. Obrigado, Wellington. Obrigado também ao Wellington Calazans, que nos falou a partir de Estocolmo, na Suécia. Uma presença, mais uma aqui no Conexão Angola, e estamos juntos no próximo programa. Boa noite, David, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola. Até a próxima semana. Um grande abraço. A ambos, boa noite. Agradeço também ao estimado telespectador pela preferência da audiência. Já sabe que é assim todo o sábado, depois das 18 horas, aqui na TP Notícias, um programa especialmente preparado para si, para analisarmos e também comentarmos a geopolítica e geoestratégia internacionais, no sentido de ajudá-lo a si e aos seus a criarem suas próprias ideias sobre os assuntos que dominam o mundo em notícias. Conexão Angola, o seu programa de preferência aqui na TP Notícias, todo o sábado depois das 18 horas, como disse, para analisar sempre os assuntos que marcam os grandes títulos e destaques na imprensa internacional e que depois, ao final de semana, vêm em análise e comentário aqui na TP Notícias. Boa noite e até o próximo programa.